Ok, então vamos aqui entender uma possível estratégia utilizando análise quantitativa. Então veja bem, a análise quantitativa ela faz uso da matemática, da estatística e da computação científica para auxiliar na tomada de decisão frente a algum ativo que a gente está analisando, que a gente está fazendo o trader, fazendo as nossas movimentações de compra e venda. Então, a gente pode fazer uso de tudo isso para melhorar os nossos traders, para aumentar a nossa esperança estatística de vencimento, aumentar também as nossas probabilidades de acerto nos trades. Então, o que é que a gente deve fazer? Se a gente tem auxílio da matemática e da estatística e também dos computadores, a gente pode fazer varreduras de valores, a gente pode estudar muito mais variáveis, muito mais indicadores, muito mais parâmetros, configurações e etc. A gente tem um poder limitado às nossas mãos por causa do auxílio do computador. Por exemplo, o índice Bovespa, como todos já sabem, é uma composição de vários outros ativos, dos ativos que têm maior volume de negociação dentro do mercado brasileiro, que é o índice formador, né, para o mercado brasileiro, para representar a temperatura do nosso mercado. Esse índice é o mais indicado para o mercado B3, no caso, a Bolsa de Valores. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer vários rastreios de vários ativos, dos principais ativos que compõem o índice Bovespa. Vamos traçar uma média móvel, por exemplo, como tem aqui. Aí a gente, para cada um dos ativos, como por exemplo Ambev, vamos colocar uma média móvel. Para Vale também vamos traçar uma média móvel. Deixa eu até Ctrl G para tirar a grade e inserir aqui uma média móvel. Para Petrobras, vamos também colocar uma média móvel. Vamos inserir várias médias móveis nos principais ativos formadores do nosso Ibovespa. Tudo bem, vamos supor que a gente tem todos eles aqui. No caso, vamos considerar os 63 ativos mais importantes que, de forma ponderada, contribuem com a formação do índice Ibovespa. Esses 63 ativos, a gente vai rastrear essas médias, como eu já disse. E o que a gente quer encontrar nelas é a inclinação dessas médias. Veja que toda média, se eu pegar um ponto aqui de início e trazer aqui para trás um número de X de candle, por exemplo, 30 candles para trás, 30 barras, aqui tem 10, vamos pegar só 10 barras, tá vendo? 10 barras, olha ali o nome, 10 barras. Então, se eu pegar 10 barras para trás e tentar calcular essa inclinação dessa reta, veja que tem uma inclinação positiva, 10 barras para trás. Isso porque eu estou no time frame de 1 minuto. Se eu colocar o time frame de 5 minutos agora, 10 barras para trás, vamos fazer a mesma coisa. 10 barras para trás, também temos uma inclinação positiva. Olha aí. Vamos pegar agora 15 minutos, 10 barras para trás, vamos ver qual é a inclinação. Olha aí, 10 barras para trás já temos uma inclinação negativa. Olha aí que ele está decrescendo. Vou botar agora de 4 horas, 10 barras para trás, vamos ver. Olha aí, 10 barras, temos também uma inclinação negativa. Então, às vezes, a depender da escala gráfica, temos inclinações do preço aqui com relação a essa média aderida, positiva ou negativa, como a gente visualizou nesses 4 time frames. Precisamos encontrar essas inclinações porque a gente quer saber se o nosso mercado como um todo está inclinado para cima ou está com inclinação para baixo dos ativos formadores do nosso Ibovespa, desses vários ativos. No caso, como eu já disse, vamos considerar 63 ativos, os 63 principais. E veja, isso fazer de forma humana, né, fazer de forma manualmente e sair, por exemplo, adicionando médias móveis a cada um desses 63 ativos e vendo a inclinação dessas médias com relação à distância aqui para 4 time frames distintos, como esses 4 que eu acabei de mostrar, de 1 minuto, 5, 15, 4 horas, isso aqui é uma atividade muito penosa, muito trabalhosa. Veja quanto labor a gente tem que dispor para fazer uma simples análise como essa, de calcular essa inclinação para 63 ativos em 4 time frames, né? A gente tem muito trabalho. Então, com a análise quantitativa, a gente consegue fazer isso. A gente consegue dar essa trabalheira toda para a máquina. O computador vai conseguir fazer esses cálculos. Então, queremos rastrear isso no nosso indicador quantitativo. Vamos em busca de um indicador como esse. A partir desses rastreios, a gente quer saber se temos uma maior quantidade de inclinações para cima ou para baixo. A gente quer identificar qual é a quantidade maior de inclinações, porque com base nessas inclinações, a gente vai ter uma ideia macro do nosso mercado
E esse mercado, né, esses ativos todos formadores do Ibovespa, vão influenciar no preço do Ibovespa. Porque o Ibovespa, ele é uma função, né, o índice Ibovespa é uma função que depende dos ativos, depende da Petrobras, depende da Vale, depende dos bancos, depende da Magazine Luiza, por exemplo, depende de vários ativos. E a composição desses ativos forma o índice. Então, se todo o mercado brasileiro, se todas as ações começam a cair, por conseguinte, a gente vai ter uma queda também no nosso índice Bovespa. Por exemplo, se o mercado começar a subir, o índice também deve subir. Nunca a gente vai ver uma situação de todos os ativos, todas as ações subindo e o índice começar a cair. Isso aqui é uma situação, não acontece, né? Ou seja, temos uma relação direta como um todo com relação ao mercado. Agora, pode sim acontecer, em particular, que, por exemplo, a Petrobras suba e o índice começa a cair. Que a Vale desça, né, comece a cair e o índice começa a subir. Ou seja, um ativo em si, em particular, pode sim tomar posicionamentos, né, pode subir ou cair de forma inversamente proporcional ao que acontece com o índice. Agora, o mercado como um todo, todos os ativos em geral, assim, a grande maioria, tudo subindo ou tudo caindo, vai fazer com que o nosso índice também acompanhe essa subida ou essa descida. Por isso, essa relação que a gente está fazendo. Por isso, essa necessidade de rastrear 63 ativos com relação às suas inclinações, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o índice no momento, porque isso aí vai servir como um termômetro para a gente. Por exemplo, a concepção de um termômetro é o seguinte: se está fazendo calor, o termômetro vai mostrar lá uma temperatura alta, acima da média, por exemplo, porque está com calor. Se não estivesse calor, estaria a temperatura normal, temperatura agradável, comum para aquela região, né? Claro, que tem região que tem temperaturas médias mais altas que outras. Então, aqui a gente vai ter, com o nosso indicador quantitativo, uma ideia de como está o nosso mercado. Se temos um mercado em tendência de alta ou em tendência de baixa, se temos um comportamento lateralizado desse mercado, indeciso, se também temos correlações dos nossos ativos com o Ibovespa, se os ativos, por exemplo, subirem, o Ibovespa também está subindo, se uma correlação é positiva nesse caso, ou também se a relação é inversamente relacionada, se o ativo sobe, por exemplo, o Ibovespa cai. E também a gente vai fazer correlações com relação ao dólar, vamos considerar o dólar também nas nossas análises. E vamos fazer o cruzamento dessas informações pensando na correlação que os ativos formadores do Bovespa têm, tanto com o índice quanto com o dólar, e fazer um quantitativo para tentar sugerir um racional, né, uma lógica de previsão de probabilidade de subir ou cair com base no termômetro de medida atual. Isso vai ficar mais claro à medida que eu for apresentar mais à frente, a continuar a apresentar a estratégia, isso vai ficar mais fácil de perceber. Mas por hora, o importante é que você tenha isso em mente, que a gente pode fazer esse rastreio automático, não é? Sem tanto trabalho, e depois de toda essa trabalheira executada pelo computador, nós vamos ter, como eu já disse, um termômetro da situação, e aí a gente toma a melhor decisão com base nessa informação. Tudo bem? Vamos lá para o próximo vídeo. Até logo!